Oi, gente, boa tarde ou bom dia, não sei onde você está, mas é a primeira vez que eu vou gravar um conteúdo para o meu YouTube de maquiagem. Na verdade, eu não vou ficar falando muito de maquiagem, mas preciso entender o que as pessoas querem nessa área. Mas eu vou conversar com vocês enquanto eu faço a minha make. Eu já tonifiquei meu rosto, já passei hidratante, como eu sempre faço. Agora eu vou usar um primer. Eu tô usando esse da Too Faced, tá? E a gente vai começar a conversar. Muita gente fica me perguntando, Pri, como que você veio parar aqui na América? Foi organizado? Foi no VaptVup? Como é que foi isso, gente? Eu sempre sonhei em vir pra cá. Então, quem me conhece sabe que eu sempre falei que um dia eu ia vir morar aqui, né? Eu fiquei passada de doida, né? De pessoa que fala um monte de besteira e não vai pra lugar nenhum, mas enfim. Eu, no meu coração, sabia que um dia eu viria. Agora, gente, vou fazer um primer no meu olho. E eu vou usar da Tarte Concealer, tá? O que que acontece, gente? Eu não me programei a vida inteira pra vir, porém, eu tinha um monte de ideia na minha cabeça, tá? O quanto eu ia pagar, o quanto eu precisava pra viver aqui. Eu fui fazendo pesquisa ao longo da minha vida, né? Porque não dá pra sair de casa e falar assim, oba, hoje eu vou pros Estados Unidos. Eu não faria essa loucura. Então, a gente se programou e guardou um dinheirinho, foi guardando, enfim. E quando tava um valor razoável e a gente já tinha um valor em mente, o quanto que a gente teria que ter para sobreviver aqui pelo menos 6 meses sem trabalho, porque eu vim como turista. Eu não vou entrar na área de visto, porque essa não é a minha área. Eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Mas a minha intenção era chegar e já mudar para estudante. Mas por que que você não mudou de estudante no Brasil? Porque estavam negando muitos vistos de estudante, então eu falei assim, eu não vou fazer isso porque eu vou correr o risco de perder, inclusive eles estavam tirando o de turista, então eu não fiz, tá? Então a gente chegou aqui, depois eu entro em valores pra vocês, e depois de 2 meses, 60 dias, eu já dei entrada no visto de estudante, tá? Porque eu não queria correr risco nenhum. E foi isso, essa é a parte até eu chegar aqui, como era o meu planejamento em relação a visto e como ficar, tá? Valores, a gente veio com 10 mil dólares, que foi o que a gente juntou para se programar para 6 meses. Que era o aluguel do apartamento, que você, no caso, entrava, não sei hoje, tá, gente? Entrava e dava um aluguel na frente e o do mês, que é como se fosse um calção. E depois disso, você começava a pagar normalmente. Fora isso, tem água, tem luz, tem todos os outros custos. E uma coisa necessária em Orlando é carro. Deixa eu pegar uma sombra. Eu vou usar uma sombra, gente, ó, da Too Faced também, tudo nos tons mais marrons, tá? Ó, porque eu quero uma maquiagem bem clássica. Então, eu estipulei que eu queria um carro de até 3 mil dólares. Fala, Priscila, mas que carro era esse? Ele só tinha roda? Não, ele não tinha só roda, tá, gente? Mas eu procurei e encontrei uma pessoa de confiança e eu consegui comprar o meu carro à vista. Por quê, Pri? Dá pra parcelar, Tá, dá pra parcelar, gente. Só que assim, eu não queria parcela. Eu já tinha o aluguel, eu já tinha as contas e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Não, eu não cheguei como maquiadora, eu não cheguei como cabeleireira, não vim pretensiosa, entendeu? Eu vim pra ver o que ia acontecer na minha vida e pronta pra qualquer coisa. Gente, eu vou usar um tom bem clarinho, ó, um nudezinho, pra fazer toda a minha pálpebra. Então, cheguei, procurei o carro, encontrei a pessoa, porque isso foi muito importante, gente, encontrar uma pessoa que realmente seja correta, tá? Porque comprar um carro barato já é um problema, você vai ter problema. Então, se você comprar ainda da pessoa errada, o problema é 100%. Não tive problema com o carro, lógico, depois ele rodar muito, porque aqui você roda muito, ele teve alguns probleminhas, mas tudo dentro do esperado, né? Então, eu não fiquei com essa parcelinha, eu fiquei livre de parcela de carro. Comecei a fazer tudo que aparecia, entrei em todos os grupos, entendeu? Me integrei com a comunidade para saber o que acontecia, o que não acontecia. Muita gente não dá dica,
tá? Muita gente só dá dica até a porta do teu problema e depois deixa você lá largado, não tá nem aí, você que se vire. E tem gente super do bem, que vai pegar na sua mão, literalmente. Tive gente muito do bem na minha vida, então foi muito fácil encontrar nos grupos pessoas legais que, tipo, olha, me indica aqui, me indica ali. E fui fazer não cabelo, tá, gente? Eu fui fazer limpeza. Do que aparecia. Fiz pós-obra, fiz move out, que é quando a pessoa sai da casa e vai entrar outra. Fiz apartamento, fiz casa de férias. Gente, fiz tanta coisa, depois eu vou contando pra vocês. Várias coisas engraçadas. E eu tenho uma amiga aqui, que já tava aqui, e que sabia que eu já trabalhava na área, né? E eu comecei consertando os cabelos, tá? Eu não tinha nem secador. Ó, o begezinho bem claro, gente, tô colocando ele todinho na minha pálpebra. Então, eu comecei a consertar porque eu não tinha nada. Ninguém contava pra mim aonde que eu comprava produto, aonde eu comprava as coisas. Então, eu fui me virando. Comprei secador que até explodiu de tão ruim que era. Ai, mas tem muita coisa boa aí, Pri. Sim, é bom pra você que lava o cabelo uma vez por dia. Não você que tem que trabalhar, o secador, ele é bom, muito bom, ou ele explode. Então... é isso, gente. Eu fui fazendo tudo que estava ao meu alcance. Comecei consertando o cabelo. Aí, um parente meu vinha, trazia as minhas progressivas, que eu só compro do Brasil ainda. Minha plástica de fios, essas coisas todas. E fui fazendo. Eu parei de trabalhar? Não, porque assim, eu precisava fazer 100 dólares. Na minha cabeça, eu precisava fazer 100 dólares por dia. Se eu trabalhasse os 30 dias, daria 3 mil dólares. Que era para pagar meu aluguel. Meu aluguel era 1.400 e uns quebradinho. E fora as outras continhas, somando tudo, daria 2 mil dólares por mês para mim viver. Então, não dava para fazer grandes estripulias, né? Peraí, vou pegar mais uma corzinha agora. Eu vou pegar esse aqui mais médio, tá? Então, eu falei, não vou largar. Então, eu fazia limpeza, eu fazia cabelo, porque não era um monte de cabelo, né? Era um cabelo, às vezes no dia, 2, às vezes nenhum. Então, o que tinha a gente pegava, faz, e o que não tinha, a limpeza já tava ali me ajudando. Então, a casa, pra limpeza de casa, eles pagavam 50 dólares a limpeza. Então, tipo assim, só fazer 50 dólares uma casa de 5 quartos. É pouco. E é trabalhoso, tá? E às vezes 70, então não batia meus 100 dólares. E às vezes só 50, então eu ficava meio louca. Mas tinha dia que era melhor, então a gente agradece e vai e sobe e tal. E eu coloquei um roommate na minha casa, um roommate americano, muito fofo, educadíssimo, não tive nenhum problema com ele. Ele teve um problema e depois eu vou contar numa outra história. E ele morou com a gente durante 1 ano, tá? Ele era de Ocala, ele tinha 19 anos, super educado, eu não tenho nada a falar dele, um fofo, tá? E me ajudava com a despesa, porque ele me pagava 700 dólares o quarto, a suíte, e nós 3 dormíamos no outro quarto. Super educado, ele nunca nem usou a minha cozinha, gente. Tipo assim, eles têm direito a usar, tá? Mas ele nunca nem usou, super educado. Aí, ele ficou com a gente 1 ano, isso me ajudava, né? Eu já tinha 700, então eu falei, pô, já tô no lucro, vambora. Nesse meio tempo, saiu meu visto de estudante e aumentou a minha conta, porque a escola custava 460 por mês. Então, aumentou mais uma parcela. Então, por isso que eu não podia ter parcela extra, porque eu já sabia que uma hora ia chegar minha parcela. E chegou. Então, graças a Deus, eu comecei a conhecer muitas pessoas boas e o meu trabalho, graças a Deus, é um trabalho bom e elas começaram a me indicar. Então, eu comecei a trabalhar com limpeza e rosto e cabelo e tudo mais. Na verdade, mais cabelo, tá? A maquiagem veio bem depois, gente. E, menina do céu, do nada, assim, eu não dava mais pra fazer limpeza, entendeu? Mas eu vou falar pra vocês, eu não tenho nada a reclamar. Eu me diverti muito, conheci pessoas incríveis na limpeza, sabe? Até hoje, a pessoa que me ensinou a limpar a casa de férias, gente, é minha cliente de luzes. Confiou no meu trabalho e falou, bora fazer esse cabelo. E fez. Então, assim, super fofa. Eu continuo com a mesma sombra, tá? Ó, tô bem no cantinho externo do meu olho, tô esfumando. Eu entro um pouquinho no meu côncavo, ó, subo um pouquinho, ó. Aí eu pego um pincelzinho limpo, ó, esfumo as bordinhas.
Se você que tá me assistindo tem vontade de vir pra cá, eu só falo pra você se programar em relação aos seus 6 primeiros meses. Trabalho tem, gente. O que não dá é pra ficar escolhendo, sabe? Eu sei que tem gente que vai falar assim, pô, mas eu sou dentista. Cara, pra você ser dentista aqui, você vai ter que graduar o teu diploma. E nem sempre dá certo. E nem sempre você consegue. Pode acontecer, muita gente aconteceu. Mas é um caminho longo. Até lá você vai viver do quê? Entendeu? Não dá. Tem que encarar a situação. E eu encarei. Que mais? Deixa eu contar o que mais que aconteceu. Meu marido não ficou com a gente. Meu marido trabalhava em São Paulo, ele tinha o trabalho dele, não sabia se a gente ia se adaptar. Então ele ficava indo e vindo, mas não dava pra ir e vir muito, né, gente? Porque é caro, né? Passagem aérea é cara. Então ele vinha, ficava 10 dias, sumia, depois voltava. Isso foi 1 ano e 3 meses. Então vivemos nós três, o meu roommate e a paz do Senhor. Deu tudo certo, nunca tive problema. O que mais que eu vou te contar quando eu cheguei? Eu tinha só um carro velho. Ao longo do tempo, ele teve probleminhas, mas a pessoa que me vendeu super me ajudava. Então, nunca deixou eu no vento. Tipo, dane-se, vendi e acabou. Não, ele é uma pessoa super do bem, depois eu até indico, tá? Tô passando um brilhinho, gente, bem aqui, ó, na minha pálpebra. Com o dedo mesmo, tá? Ó. Só pra dar uma aberturinha maior no meu olho. Bem básica. Então, gente, eu morei no apartamento no 3º andar, tinha subido escada. Tudo tinha que subir com escada. E era uma escada que, vou te falar, imagina você comprar água e ter que subir essa escadaria. Eu tinha vontade de subir com 3 copos d'água. Às vezes a gente até subia só com uma sacolinha de água e deixava as águas no carro, porque também eu não tinha garagem pra ter estoque, entendeu? Então, eu tinha que me virar e subir a compra, tudo, os móveis, vocês não fazem noção. E a gente chegou no apartamento, acho que eu tenho até um vídeo, e a gente não tinha nada, a gente tinha só os colchões, tá? Uma amiga minha, essa amiga, a Angel, ela guardou pra mim antes de eu chegar, até, assim, as coisas bem básicas, tipo, edredom, copo, talher, o básico do básico, sabe? Tipo, chegou e tem onde comer. Era isso. Ela segurou isso pra mim. Mas, tipo, a gente não tinha nada. Não tinha sofá, não tinha televisão. Porque, lembra, eu não vim aqui pra gastar. Eu tinha que começar do zero. Então, se eu começo do zero fazendo dívida, deu tudo errado, né? Isso foi antes de ter o roommate. O roommate chegou na nossa casa, a gente já tava com uns 4 meses de moradia, teoricamente. E a gente subia muita escada, então eu não queria carregar nada. Então eu comprava o mínimo para não ter que carregar. Ok, ficamos nesse apartamento que tinha carpete, gente. Eu comecei a fazer cabelo. Então eu tinha que passar aspirador toda hora. Um aspirador gigante daqui e tal. Vocês não fazem noção que o aspirador explodiu. Ele pegou fogo. Por quê? O que acontece? Você vai chupar o treco do chão. Era cabelo, tanto cabelo, que as rodinhas dentro enrolaram todas e explodiu o aspirador, né? E eu já não podia gastar. Aí achei um aspirador, gente, no lixo. Sim, o lixo daqui, principalmente dos condomínios, é lotado de coisa. E às vezes o povo compra novo e tipo, adeus velho. Não tem nada de errado com o velho. Ó, passei um lapisinho claro por dentro na linha d'água, um pouquinho do lápis escuro fora. E agora eu tô com uma sombrinha marrom só selando aqui, ó. Pra ele não ficar com aquela cara de panda, tá? É só um pouquinho aqui e aqui, ó. Que eu vou pôr um pouquinho de sombra marrom mais escuro, tá? Dando uma esfumadinha aqui, ó. Meu pincelzinho é bem chanfradinho, ó. Enfim, peguei lá no lixo meu aspirador de novo, né? Usando o aspirador do lixo, que funcionava, tá? Tava tudo bem. Só que nesse dia, gente, lembra, eu morava no 3º andar. Tudo tem que subir. Achei umas cadeiras de madeira lindas no lixo. E chamei umas amigas do condomínio pra pegar também. A cadeira, você não tem noção pra subir essa cadeira. Já tava desistindo da cadeira, largando lá no pé da escada. Mas a cadeira era bonita. Então, a gente subiu as cadeiras. E elas estão comigo até hoje. Porque elas são lindas. Tá até lá fora no meu jardim. No lixo, gente, eu encontrei muita coisa. As cadeirinhas, inclusive, que tem ali no meu café, que fica na minha bancada, inclusive, são do Trash Store. É o lixo store que a gente chamava, né?
O americano joga tudo muito fora e funcionando. Tinha televisão, às vezes freezer, caixa de som, cama, sofá. E tipo assim, eles não estão nem aí se vai chover e a pessoa poderia pegar e usar e vai chover e vai estragar tudo. Eles não dão a menor bola. Enfim, ficamos nesse apartamento, acho que 1 ano e meio. E nesse apartamento, gente, aconteceu uma coisa muito complicada. O que acontece? Eu tinha o meu roommate, né? Ele namorava uma brasileira e eles terminaram. E o que aconteceu? Ele falava muito com a Júlia. A Júlia fala muito bem inglês. Então, tudo bem. Peraí que eu vou pôr os cílios, ó. Ele e a Júlia conversavam e tal. E ele terminou com a menina e um dia a gente escutou ele chorar, tipo assim, com a boca aberta. Sabe quando a pessoa chora, assim, horrores de alto que você escuta do outro lado? Aqui é lógico, tudo casa de papel, mas o menino tava muito mal. Aí a Júlia chamou ele, falou, vem aqui, quer conversar e tal. Cara, achei que o americano não ia abrir a porta. Eu falei, eles não vão abrir a porta, eles choram calado, apesar que tava super alto o choro. E ele abriu a porta, gente, e veio conversar com a Júlia. Deu uma dosinha do menino, 19 anos, chorando assim, horrores. Aí a Júlia conversou com ele, falou que a vida segue, né? Que ele era um menino que tinha tanta coisa boa, americano, né? Com todas as coisas fáceis aqui pra eles, que às vezes eles nem sabem, tá? Que eles têm tantas oportunidades. Inclusive, ele não tinha nem o celular bom, porque ele não se ligava que ele podia ir na operadora e comprar um celular parcelado e, entendeu? Ter um celular bom. E conversaram, não sei o que lá. Eles têm quase a mesma idade, então ele foi super fofo, ela também, ficaram amigos. Passou uma semana, esse menino tava na balada, não sei aonde, conversou até com a Júlia, que tava na balada, tava até melhor. Não sei o que ele falou com essa namorada, cara. Eu só sei que eu acordei com a polícia na minha sala. Sim, eles abrem a porta. Eu acordei com uma voz de homem super grossa e falando alto, e era um policial. Na hora, você fica... Minha cachorra, a Dot, na época, gente, ela fez xixi em tudo. Ela apavorou. A gente também, né? E o que acontece? O policial falou pra gente que ele falou que o menino falou que o meu roommate falou que ia se matar. Falou pra ex-namorada que ele ia se matar. E quando você fala que você vai se matar aqui, o povo invade o teu apartamento onde você tá e te leva pra uma instituição de pessoas que estão com problemas mentais, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele ficou 3 dias lá. Só que, menina do céu, você não tem noção. Você acordar com a polícia dentro do seu apartamento. Surreal. Surreal. E eu acordei. Ele ficou lá, ele foi até descalço. O cara abriu a porta do quarto dele, gente. Deu uma dó do menino. Ele foi embora do meu apartamento com a polícia descalço. Eles não deixaram nem ele pôr o sapato. É nesse nível. E ele foi, coitadinho. Aí, eu sei que, não sei como, eu não me lembro, que ele entrou em contato com a Júlia e falou que ele não tinha sapato pra voltar. E a família dele, gente, não é daqui. A família dele é de Ocala, tá? Umas 2 horas daqui. E meio assim que, tipo... Eu não sei se toda a família americana é assim, tá? Mas a dele meio que não liga muito, não. Aí ele ficou lá, a gente ficou com pena, mas não tinha muita comunicação também. Não sei se eles tiraram o celular, que ele podia falar, não me lembro bem. Eu sei que ele voltou em 3 dias super sem graça, achando que a gente ia pôr ele pra fora e tal. Pois nada, o menino nunca me deu trabalho, eu vou pôr o menino pra fora por quê? Não me dava um trabalho. Eu fiquei assustadíssima com a polícia, óbvio, né? Mas dava pra viver. O que acontece depois? Ele ficou com a gente, continuou trabalhando. Ele trabalhava num restaurante que dava pra ir a pé do apartamento, porque era bem localizado o meu apartamento. E ele ia lá, trabalhava, não me dava um trabalho e a gente mandando pau no cabelo. Só que, cara, não dava mais pra viver com aquele... Isso aqui, gente, é tipo um corretivo da MAC, ó, tá? Que eu coloco na olheira. Ó, com o dedo mesmo, tá? Dá umas batidinhas. Eu não aguentava mais aquele carpete, gente. Era a briga atrás de briga. Eu ainda limpava a casa. Então eu tinha que dividir os meus produtos, o meu aspirador de pó com a minha casa e com a casa que eu tinha que limpar. E assim, eu tinha que subir e descer aquelas benditas escadas. Enfim, eu fui lá na recepção do condomínio e pedi pra mudar de apartamento. Porque eu precisava do térreo, que o térreo não tinha carpete. E eu queria o térreo. Ó, depois eu venho com isso daqui e dou uma batidinha, só pra dar uma ajeitadinha em onde eu quero. E aí, eles falaram que eu tinha que pagar alguma coisa, uma taxa, aplicar... é besteirada. Aplicar
que eu ia esperar se tivesse uma vaga. Aí eu achei o apartamento, perguntei pro menino, tinha um apartamento vago e a gente poderia mudar, tipo assim, em 2 meses. Falei, deixa, vou mudar. Juntei uns caquinhos de dinheiro, falei, imagina, é agora. Consegui. Aí, o Pedro ficou com a gente até 1 semana antes desta bendita mudança. E ele tinha que ir embora, porque quando liberaram o apartamento, ele estaria no Brasil. Ou seja, vamos fazer essa mudança só nossa, mulherada. A Júlia estava acabando de começar a dirigir, mas eu tinha que trabalhar, então alguém tinha que mudar. Então a gente encaixotou tudo e a Júlia fez sozinha a mudança dentro do próprio condomínio. Gente, agora eu vou usar uma base, tá? Eu tô usando a da Milani. A Júlia pegava o carro, descia as coisas da escadaria perpétua, né? Colocava no carro, ia até o outro apartamento, descarregava. Aí veio alguns amigos dela também ajudar e tal, e eu lá na lida, atendendo o cliente no apartamento antigo, desci, fui para o apartamento novo atendendo. O que acontece, gente? Fui roubada. Real. Roubaram o quê, Priscila? Roubaram a minha caixa com tudo da minha cozinha. Você tá brincando? E eu só dei conta meses depois, tá, gente? Porque eu não sou a pessoa da cozinha. Mas levaram uma caixa que tava com todas as minhas coisas, inclusive o George Foreman. O escorredor de macarrão, fiquei sem também, né? Porque é sobre isso. Só que eu só fui perceber depois. E tipo assim, gente, tinha as escadas e tinha um sofá, tinha os colchões e tinha os box, que era o pior pra descer. Tudo. Falei, vou largar nesse apartamento, vou começar do zero. Não pode largar no apartamento, só tava uma multa, ainda mais que eu tava no mesmo condomínio, não podia. Tudo bem. Aí a gente esperou o Cortland, o meu roommate, chegar com os amigos, que ele também mudou com a gente, tá? E ele tava trabalhando. E aí os amigos dele, ele trouxeram a parte pesada, graças a Deus, porque, sinceramente, se aquele colchão rolasse em cima da gente, naquela escadaria, não estaria aqui para fazer esse vídeo. Eu, a Júlia, a Sofia ainda tava na escola esse dia, acho que a Sofia não carregou, foi a nada. Mas a Ju carregou praticamente tudo. Ela e a Babi, e ainda tinha o Rafael, que veio ajudar, o filho de uma amiga nossa. Mas, cara, eles ficaram o dia inteiro carregando, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Não tinha... No final do dia, gente, pra trazer aquelas coisas pesadas, quem que vai? Ninguém. Tá bem. Aí a gente conseguiu, mudou, o apartamento não tinha carpete, bem melhor, o chãozinho bom, então podia passar uma vassourinha e tava tudo limpo. Os quartos continuam com carpete, porque o americano adora um carpete. Mas já melhorou muito a minha vida, eu já tava fazendo mais cabelo, então assim, não dava pra viver com carpete. E eu continuei limpando? Eu continuei limpando, gente, porque o dinheiro da limpeza, ele é um dinheiro bom, entendeu? E se você achar a pessoa certa para te ajudar, para te dar trabalho, você vai ganhar razoavelmente bem. Tem o pessoal que explora? Tem o pessoal que explora, mas eu achei gente boa. E aí eu continuei, só que logo as coisas começam a ficar mais intensas na minha área de trabalho, na minha área que eu sou, enfim, que eu sou formada. Comecei a trabalhar mais, fui parar no salão. Qual é a minha experiência de salão? Eu tive salão, então você acaba sabendo como funciona, né? Eu vou pegar o contorno. Dá o contorno, please. É que eu tô partilhando. Eu vou usar, gente, um contorno de bastão, porque ele é mais rápido, mas não me deixa de usar o outro contorno de pó, porque você tem que selar depois, tá? Mas é só pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou pôr aqui, ó, que eu quero deixar isso aqui mais fininho. E aí, eu continuei, né, trabalhando com limpeza e com cabelo, mas aí começou a apertar um pouquinho a minha área, graças a Deus, a área que eu faço, né, cabelo e tudo mais, que o principal é o loiro, né, mas a gente faz outras coisas também. Fui largando aos poucos a parte de limpeza, né, mas eu ainda de fim de semana fazia, o meu negócio, gente, era fazer os $100. Quando eu percebi que eu conseguia fazer os $100 e mais, eu fazia mais. Então, assim, eu tinha medo de um dia faltar, entendeu? Por quê? Trazer dinheiro do Brasil não era uma coisa que eu tinha pensado na minha vida. Ou dava certo aqui, ou dava certo aqui. Trazer dinheiro do Brasil era a mesma coisa de tampar o sol com a peneira. Então,
Tipo, não tava na minha programação. Tem gente que não, mas a minha programação era dar certo aqui, realizar aqui. Então, era isso. Aí, fui trabalhar nesse salão, uma experiência... Toda experiência é boa, gente. Toda experiência é boa. Mas eu já tive salão, como eu falei. Então, assim, eu não concordava com várias coisas. Eu via coisas que, tipo, não vai rolar. Erros que a gente comete e aprende com erro. E aí não deu certo. Mas eu conheci tanta gente boa, gente. Amiga até hoje. Pessoas, assim, da vida, sabe? Foi muito bom, foi uma experiência boa. E tudo eu me divirto, tá? Eu não levo pro coração, tudo na vida a gente se diverte, porque até limpando casa, Priscila, até limpando casa. Eu vou contar os causos das casas e dos hotéis pra vocês, porque são coisas surreais que só acontecem talvez na Disney, não acredito que acontece em todo lugar. Enfim, nariz, gente. Vamos dar uma afinadinha, né, ó. Né? Uma afinadinha aqui. Então, gente, fui lá, trabalhei no salão, conheci gente legal e continuei atendendo meus clientes da minha casa, porque muitas delas, inclusive, não queriam ir a salão, entendeu? Então, elas continuavam. E no salão eu levei algumas clientes novas e tal, conheci gente nova, mas chegou a pandemia. A pandemia, gente, pra nós aqui, o que acontece? Somos imigrantes, né? Vivemos de trabalhos diários. Que muitas vezes tem e às vezes não tem. Na época, que antes da pandemia, tipo, tinha trabalho, mas o pessoal meio que pagava o que queria, porque era muita gente, pouco trabalho, ou enfim, não sei qual era a estratégia deles, mas eles pagavam muito pouco. Lembra que eu falei que pagavam $50 para casa de 5 quartos? Tipo, a cozinha não limpa. Tava tudo incluso. Mas, enfim, quando chegou a pandemia, o americano não trabalha. Então, existiam trabalhos que ninguém queria fazer, né? Tipo, limpar lugares que poderiam estar contaminados, não sei o quê. Então, gerou um novo tipo de trabalho. Mas eu trabalhava ainda com cabelo. Muita gente não deixou de fazer. Então, vinha de máscara e tal, mas diminuiu, tipo, muito. E eu fiquei super ansiosa, porque mesmo quando o Pedro chegou, e nessa época da pandemia, ele chegou, e eu vou contar depois pra vocês, ele chegou no dia de Halloween, um dia antes do Halloween. E o que acontece? Você fica ansiosa, não tem jeito. Quem tá com uma responsabilidade de conta, a gente pira. Eu quase pirei. Nesse momento, eu tinha que usar a minha cabeça pra não surtar, e foi quando eu consegui falar com uma amiga que já não morava mais aqui e que eu super, assim, sempre gostei muito do estilo de maquiagem dela, né, e tal. E eu falei, eu vou fazer uma aula, porque eu já tinha feito há muitos anos atrás no Brasil, no Senac. Então, assim, algumas técnicas mudam, aliás, muda muito, né? Maquiagem hoje a gente sabe que a cada semana é uma coisa nova. E o que acontece? Eu liguei pra ela mais pra fazer aula, eu fiz até aula de cupom, gente. Eu nunca aprendi. Mas aprendi alguma coisinha, depois eu conto. E aí, o que aconteceu? A minha amiga falou assim, não, minha prima, vamos fazer uma aula, pelo menos distrai a cabeça, não sei o que lá. Cara, eu não tinha nada de maquiagem, sabe o que? Nada, gente, nada, assim, tipo, as coisas da Dollar Tree, mais ou menos. E não tinha nem onde apoiar. A minha aula foi sentada no carpete, né? E tipo, eu falei, vamos fazer essa aula só pra ver se eu não piro? E foi bem nesse estilo. Até outro dia a gente tava conversando sobre isso. Minha aula era no carpete. Cara, graças a Deus que eu fui estudar em vez de pirar. Porque tudo que a gente aprende nessa vida não é perdido. Fiz aula com ela. Uma aula, assim, tipo, super tranquila. A gente se divertiu, riu muito. Ela também tava no Brasil com a pandemia. Pra todo mundo tava difícil. Só que aquilo me despertou um amor. E assim, eu fiz aula antes de tudo na vida, eu estudei artes plásticas, né? Então, pra mim, tudo que é artístico, eu gosto. E maquiagem é artística, né? É arte. Vou pegar o contorno aqui em pó. Tá com você, Ju? Então, o que acontece? Ó, gente, vou pegar o contorno em pó agora pra dar uma seladinha e o blush também, tá bom? E aí, a Amor, que ela chama Monize, a gente começou a fazer essa aula, não sei o que lá, e eu fiquei muito apaixonada, sabe, por maquiagem, mesmo porque é uma área de arte. Então, eu comecei a fazer mais aulas com ela durante a pandemia, e eu não queria maquiar ninguém. Não queria.
E aí ela falou, não, você tem que maquiar sim, você tem que maquiar, você tem que treinar. Fala para suas clientes que você tá voltando a maquiar, você tem que tentar, babá, foi falando. E aí eu peguei as clientes que eu mais tinha afinidade, que tinha mais, assim, mais amizade, pra falar pra elas que eu tava voltando a maquiar, que eu tava reciclando, que eu tava voltando a aprender, tá. E aí elas super confiaram em mim, entendeu? Confiaram na minha pessoa, confiaram no que eu estava voltando a aprender. E isso foi sensacional, gente, porque se alguém confia na gente, muda tudo, né? Vou pegar um blushzinho, eu tô usando da Anastasia, ó, é uma palhetinha, ó, que ela tem até um contorno, como fala, um iluminador e um blush. Então, ela tem um pouquinho de tudo e eu gosto muito. Então, eu vou colocar nessa área aqui o blush, tá? Ó, um tum-tum, ó, pra subir, tá? Então, assim, voltando, né? Voltei na maquiagem dessa forma durante a pandemia. Então, às vezes, a gente tem que pegar um problema, gente, e tentar evitar ficar na tristeza daquilo que você tá passando. Porque tem coisa que não dá pra mudar. Eu não podia mudar a pandemia, o que eu podia mudar era o meu momento. E eu mudei o meu momento e fui estudar. E eu sempre fiz isso, tá, gente? Eu fiz curso de bolo, eu fiz curso de costura, patchwork, vocês não têm noção, tá? Hoje eu costuro até o cabelo. E isso, gente, ó, a gente tem que sempre procurar. E a minha volta na maquiagem, do começo, eu contei assim, um rapidão desde que aconteceu comigo, desde que eu cheguei aqui. Mas assim, tipo, eu vou contar vários casos. Se vocês gostarem, compartilha, porque eu vou contar muita coisa aqui. E vou estar ensinando pra vocês também, mas pode pedir, porque quando vocês pedem, eu escuto. Eu só preciso fazer o negócio certo e às vezes eu não sei o que fazer pra agradar, né? Então tá bom. E é isso, gente. Voltei a fazer maquiagem através dessa pessoa que eu admiro pra caramba. Hoje eu estudo com ela ainda, sim, já faz mais de 2 anos que eu tô maquiando. Hoje a gente faz maquiagem artística, hoje eu dou curso e eu continuo estudando com ela, eu continuo estudando muito, sempre. Tudo que a gente faz e gosta, a gente tem que buscar o melhor sempre. Eu continuo fazendo tudo isso. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem muita coisa boa, pois eu falei pra vocês. Eu cheguei no meu segundo apartamento. Eu vou contar depois, no próximo vídeo, como foi a minha mudança do apartamento para essa casa. Também, gente, o que não falta é história, vocês não têm noção. Então é isso. Dentro desse tempo de pandemia, a gente se reinventou. Eu voltei a maquiar. A maquiagem hoje tá dentro do meu schedule de trabalho, de apresentação, de várias coisas para as minhas clientes. Se você que está no Brasil e está me assistindo, eu não sei de que lugar vocês estão, vale cada minuto você buscar aprender, tá? Hoje eu tô aqui ensinando para vocês, ó, um pouquinho de uma maquiagem bem básica. Quero trazer muito mais. Essa maquiagem eu terminei, gente, ó. Junto com a minha história de como eu comecei a maquiagem, é daí que eu vou voltar depois. Mas a gente vai colocar. Eu peguei um pouquinho do iluminador da Dior. Gente, quando eu comecei não tinha iluminador. Era um iluminador tão chururu que tinha fedor. Você já viu maquiagem que fede? É essa. Mas, ainda bem que eu tinha, né? Pra começar a fazer minha aula, porque tava tudo fechado. Depois abriu. Mas tava tudo fechado na época. Então, fazer aula de maquiagem com tudo fechado, gente, surtei. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, assim, não foi do Dollar Tree. Era maquiagem que veio do Brasil, que as meninas tinham pra fazer a maquiagem delas, tá? E é isso. O começo é sempre mais difícil, mas não é impossível. Eu não vou conseguir fazer a boca, ó. Eu ia fazer agora, ó, só pra mostrar que eu vou aumentar ela aqui, ó. E eu aumento aqui, sempre redondinho, ó. Porque, ó, aqui, ó. Aqui sempre eu dou uma aumentadinha no beicinho, ó. Redondinho. E aqui. O restinho da boca, eu uso o próprio desenho da boca, porque senão você fica com a boca desalinhada. Então, se você precisar fazer um ajuste, tudo bem, mas se não, você mantém a linha da sua boca, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é meu primeiro vídeo, contando como eu cheguei aqui, umas coisinhas até o dia que eu comecei a maquiar. Não que não tenham histórias aí no meio, vão ter várias. E eu vou estar conversando com vocês, eu vou estar olhando como foi esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um like,
tá? Compartilha e até o próximo.